Boa noite, Jesus. Que a graça preciosa de Cristo esteja na sua casa, na vida sua, na vida da sua família. É sempre um prazer poder receber você aqui todas as noites, onde estamos meditando nos salmos da Palavra de Deus. Hoje vamos reclinar nossos ouvidos e nosso coração no Salmo 54, dando continuidade à nossa série, visitando cada salmo da Bíblia. Começamos com o Salmo 1 e vamos até o último salmo, pela graça preciosa do nosso Senhor Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, desejo que você seja bem-vindo, que a palavra do Senhor faça diferença na sua existência e que você se apegue ao Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Saiba que a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé e é o nosso porto seguro de todos nós. Por favor, em nome de Cristo Jesus, não faça do seu porto seguro experiências sobrenaturais, nem liderança de nenhum ser humano. Busque na Bíblia as orientações que você precisa, busque na palavra de Deus o conselho que você tanto quer. Nós falamos com Deus através da oração e Deus fala conosco através da Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus a você. Deus não precisa da Bíblia e mais de um pastor dizendo para você o que você deve ou não fazer. A Bíblia é suficiente para orientar você, porque ela é a expressa vontade e a expressa palavra de Deus. Por isso, não se canse de ler a Bíblia. Descubra amor em passar tempo lendo a Bíblia. Um dia, nós talvez tenhamos a compreensão de como perdemos tempo da nossa vida fazendo outras coisas que não meditando e passando tempo com as Sagradas Escrituras. Deus te abençoe. Se você tem um pedido de oração, escreva nos comentários. Nós vamos orar, interceder juntos, orar aqui uns pelos outros. No final da meditação, eu quero orar com você, orar por você, assim como eu tenho certeza que muitos oram aqui por mim e pelo ministério. O Salmo 54 é um salmo curto, tem 7 versos, e ele diz assim: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recai o mal sobre os meus inimigos, extermina-os na tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Querido, aqui nós encontramos Davi clamando a Deus, dizendo: salva-me, Deus, defende-me com o teu poder. Sabe, talvez você precise ser defendido e não se defender. Eu não sei quem está atacando você. E sabe, talvez nem você saiba quem está te atacando. Mas eu posso te falar uma coisa? Nós estamos em uma guerra, num conflito entre o bem e o mal. E Jesus Cristo, aquele que não mente e que não erra, disse que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Sabe, da mesma maneira que antes de um tsunami poderoso o mar silencia e recua, me parece que nos momentos de calmaria da vida são os momentos de preparação do inimigo de Deus para nos atacar. Talvez você tenha consciência desses ataques.
Talvez você olhe para todos os lados e diga assim: graças a Deus eu não estou sendo atacado. Cuidado. Eu digo em nome de Jesus, cuidado. Todos nós estamos sendo atacados. Eu estou sendo, meus filhos estão, minha esposa está, minha mãe está, meus sobrinhos, meus irmãos, todos nós. Nós precisamos do Senhor Jesus, porque é Ele quem nos defende. E Davi clama, ele diz: Senhor, venha me salvar, venha me defender. Sabe, talvez não sejam estrangeiros, como no caso de Davi, que estavam tentando matá-lo. Mas o fato é que o inimigo de Deus, ele sempre levantará pessoas contra nós. Por isso nós não podemos deixar entrar qualquer pessoa na nossa casa. Cuide com quem você deixa entrar na sua casa. Cuide. Busque de Deus orientação. Busque dele conhecimento. O Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, Ele pode nos defender, porque Ele venceu o mal. O diabo é um inimigo derrotado. Ele foi derrotado e está condenado. E por isso, em desespero, ataca-nos de todos os lados. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas sentimentais. O inimigo cria milhares de pequenos probleminhas e outros grandes problemas, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu e você não precisamos ter medo. Eu e você não precisamos entrar em desespero. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Apegue-se ao Senhor Jesus. Jesus foi muito claro. Ele disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Cristo. Nada. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu apelo ao seu coração. Permaneça em Cristo, nos momentos bons e maus, no descanso e no cansaço. Faça da sua vida uma vida de oração, converse com Jesus o tempo inteiro. Devagarinho vá abrindo a sua alma a Ele. Converse com Ele. Apresente suas dores. Apresente suas angústias. Diga como Jacó: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. O Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele veio para nos salvar, não para nos condenar. Nenhum de nós é digno de orar. Nenhum de nós é digno de conversar com Deus, mas Ele permite isso por amor. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos, quando ainda andávamos nos vales malignos. Deus sempre te amou e sempre vai te amar. Recorra a Cristo. Tudo bem você recorrer à terapia, a remédios. Eu não sou contra nada disso, mas tudo isso sem Jesus, acredite no que eu vou dizer, não vai resolver seu problema. É hora de decidirmos de que lado estamos. Se amamos a Deus, então precisamos tomar decisões claras contra o império das trevas. Pare de acolher pecados. Pare de amar as coisas que Deus odeia. Não existe dose alcoólica segura. Pare com essas mentiras. Você vai encontrar pastores
nas redes sociais, dizendo que o problema da bebida alcoólica é apenas o excesso. Tudo bem beber com parcimônia, socialmente. Aí você encontrará outros dizendo que fará bem à sua saúde. Ou são enganados ou estão enganando você. A bebida fermentada causa destruição, morte, violência. São pequenas, grandes coisas que eu e você precisamos nos atentar. Rompa com o tabaco, rompa com o cigarro, rompa com aquilo que não é bom. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Quando Deus resolveu destruir esse planeta, eu não sei se você sabe, mas ele destruiu com água o dilúvio, e na arca de Noé entraram 7 pares de animais puros e apenas 2 pares de animais imundos, porque os animais puros serviriam de alimento pós o dilúvio. Os impuros não. Por isso 7 pares e 2 pares. Isso está lá na Bíblia. Vá à Bíblia. Veja a orientação de Deus, quais os animais que são puros e os impuros. Levítico no capítulo 11. Então, se Deus disse quais animais deveriam ser para a alimentação humana e quais não deveriam ser, por que é que nós insistimos em desobedecer? Porque o nosso coração é rebelde. E como as pessoas querem comer animais que a Bíblia diz que são imundos, e que judeus nem muçulmanos comem, aí nós distorcemos a Bíblia, pegamos textos fora de contextos, aí vamos assistir líderes religiosos que dizem que não tem problema nenhum. Ah, meu irmão, minha irmã, eu não sei onde você está, quem você é, eu não sei. Mas uma coisa eu digo a você, siga a Bíblia. Não me siga, siga a Bíblia. Se eu em qualquer momento falar algo que não esteja na Bíblia, você deve nunca mais me ouvir. Eu e você temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Tome a sua decisão ao lado de Cristo. Rompa com tudo aquilo que te afasta dele. Ele vai te defender. Ele será a sua alegria. Ele será a sua felicidade nessa vida e no porvir. Davi clamava a Jesus para lhe defender. Davi tinha paixão em estar pertinho de Cristo. E nós precisamos aprender a amar Jesus. Querido, Deus abençoe você. Que Deus te fortaleça. Que Deus seja o seu auxílio. Que Ele sustente você. Que Ele te proteja de todos os ataques do mal e que você, todos os dias, venha se decidir por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nos entregamos em Tuas santas e boas mãos. Salva-nos, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Que a nossa vida seja Tua. Mostra-nos, Senhor, onde temos errado, onde temos pecado, onde temos falhado. Mostra-nos, Senhor, a Tua bondade. Revela, Senhor, o Teu desejo para a nossa vida.
que nós possamos fazer a Tua vontade, somente ela. Que todos nós aqui que acompanhamos o Boa Noite Jesus, possamos, Senhor, descansar em Ti, que possamos Te servir como um único Deus vivo. Pai, não queremos ser enganados por nada nem por ninguém, nós queremos Te servir, nós queremos encontrar a Tua verdade. Pai, se eu, Ivan, creio em alguma coisa que não é bíblico, que não é certo, por favor, Senhor, mostra-me, revela-me, para que eu possa, Senhor, Te pedir perdão e sempre pregar unicamente aquilo que o Senhor deseja. Se existe alguém aqui, Senhor, que crê em alguma coisa que não é bíblica, que não é certa, por favor, Senhor, mostra a essa pessoa a Tua verdade e que ela seja libertadora como sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Eu deixo com você agora uma pregação bíblica para que faça diferença na sua existência. Fique agora com a palavra de Deus. Como tomar as decisões certas? Como fazer a vontade de Deus, se é que Ele tem uma vontade específica para você e para mim? Existem pessoas que sempre sabem o que fazer. Existem pessoas que nunca sabem como decidir. E são raríssimas as pessoas que conseguem entender o que Deus quer para a vida delas em pequenas circunstâncias e nas grandes decisões da vida. Essas pessoas, elas de alguma maneira erram muito menos do que nós. E hoje eu gostaria de trabalhar com você essa questão: como saber a vontade de Deus para a questão específica que você tem, que é diferente das minhas questões. E a Bíblia, ela nos deixa algumas pegadas, e aqueles leitores mais atentos conseguem entender o caminho para saber a vontade de Deus. E para isso eu fiquei lembrando de algumas situações de decisão muito difícil, né? Eu me lembrei que na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados conseguiram decodificar toda a comunicação dos nazistas, os nazistas tinham quase certeza que isso tinha acontecido, mas eles não tinham certeza. E eles estavam projetando alguns ataques estratégicos onde aproximadamente 3.000 pessoas iriam morrer. Se os aliados avisassem aquelas cidades, aquelas regiões, os nazistas teriam certeza de que toda a criptografia de comunicação deles tinha sido quebrada. E os aliados tiveram que tomar uma decisão: salvar aquelas prováveis 3.000 vidas ou continuar entendendo o que eles iriam fazer. E naquele contexto eles sacrificaram 3.000 vidas. Foi certo ou foi errado? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Eu me lembro da história de uma garota de 20 anos. A mãe tinha sérios problemas psíquicos, surtava muito dentro de casa, quebrava as coisas, agredia os filhos, agredia o marido. Era uma situação bem catastrófica. E numa determinada situação, depois de anos vivendo uma luta assim, em um desses surtos, o pai acabou golpeando a mãe e matando a mãe. E o pai agora estava preso, e agora no julgamento, a defesa do pai convida a filha para testemunhar a favor do pai. E a menina, obviamente, não sabia como decidir isso. Meu pai matou minha mãe, eu devo lá defendê-lo, ou devo odiá-lo?
É claro que eu estou dando aqui alguns exemplos extremos, mas na vida é assim, a gente precisa tomar decisões. E a primeira coisa para a gente aprender a tomar decisões segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade, é saber claramente que nenhum ser humano nessa terra consegue guiar a própria vida. Nós não temos essa habilidade, nós não temos essa condição por duas razões. Primeiro, porque nós não conhecemos o futuro. Segundo, porque nós não temos todas as informações. Uma vez que eu não tenho condições instrumentais, cognitivas, de tomar minhas próprias decisões, eu preciso recorrer àquele que pode me orientar, que conhece o futuro e que tem todas as informações. Mas é muito possível e provável que você já tenha perguntado a Deus algumas coisas, já tenha pedido a direção dele e não entendeu. Como saber se é a vontade de Deus ou são apenas as vozes da minha cabeça? Bom, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você a trouxe, em Efésios 5,17. Ou se você tem no seu celular, Efésios 5,17 apresenta um norte para você e para mim. Efésios 5,17 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Primeira coisa, a Bíblia está dizendo, para de ser doido. Para de ser maluco. Você precisa buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Porque se você for seguir as vozes da sua cabeça, se você for seguir o seu coração, você já sabe, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e que ele é desesperadamente corrupto e que ninguém pode conhecê-lo. Então, fazer aquilo que está no meu coração, seguir os meus próprios instintos ou a minha intuição, é um bom caminho para o sofrimento, para a desgraça e para você colher frutos venenosos e amargos do futuro. A Bíblia orienta você a consultar ao Senhor e lutar para entender e compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Colocando isso como base, o texto para reflexão é Romanos 12:2, que você provavelmente já conhece bastante, Romanos 12:2. A gente vai ficar um pouquinho nesse verso e vamos já para as questões práticas. Eu espero que nesse culto de domingo à noite, as orientações passadas aqui sejam aplicáveis imediatamente na sua vida, imediatamente. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui começa uma trilha, um mapa. Primeira coisa, aqui diz que nós não podemos nos conformar, nós não podemos ter a mesma forma, não podemos estar na mesma forma que o mundo, não se conforme com esse mundo. Aqueles que se adaptam facilmente a esse mundo estão cada vez mais longe do reino de Deus. É perfeitamente natural um peixe não estar ambientado e feliz fora da água. C.S. Lewis, ele tem vários pensamentos importantes. Um deles diz assim: olha, se nada nesse mundo me torna satisfeito, provavelmente é porque eu não fui criado para esse mundo.
Se você sempre se sente insatisfeito, se sempre falta alguma coisa a você, isso é um bom sinal. Você estar perfeitamente adaptado o tempo inteiro em um mundo como esse, perverso, mau, promíscuo, maligno, seria algo preocupante. Então Deus diz que a primeira coisa, você não pode estar em conformidade com esse mundo. Segunda coisa, que é necessário uma transformação, e essa transformação se dá por uma nova maneira de pensar a vida e de entender a vida. Enquanto você não entender que tudo começa na sua mente, e que os seus pensamentos são determinantes para o teu sucesso ou para o teu fracasso, e você não proteger os teus pensamentos, você corre sérios riscos de viver frustração em frustração, de derrota em derrota, até que nada mais faça sentido. De tudo que você deve guardar, a Bíblia diz, guarda o teu coração. A Bíblia diz que nós podemos e devemos ter a mente de Cristo. O que a Bíblia quer dizer em Coríntios quando diz que nós devemos ter a mente de Cristo? Nós precisamos, de alguma maneira, pela unção do Espírito Santo, porque isso não vem de nenhum ser humano, nenhum de nós é capaz de fazer isso. É uma obra sobrenatural, mas uma das funções do Espírito Santo é blindar os nossos pensamentos. Mas é impossível blindar os pensamentos se eu coloco diante dos meus olhos coisas más, perversas. Eu preciso cuidar com o que eu leio, com o que eu vejo, com o que eu ouço, com as minhas palavras, com o meu vocabulário. Eu preciso cuidar disso, porque disso é que eu me alimento, e os meus pensamentos, num círculo onde, como uma aliança, a gente não sabe onde começa e onde termina, mas a gente sabe que é um círculo. Os nossos pensamentos geram palavras, que geram sentimentos, que geram atitudes, que geram hábitos, que geram destino, que geram tudo. Mas também aquilo que eu me alimento acaba gerando os meus próprios pensamentos. Deus, ele é muito claro, sabe? Deus, ele não tem rodeios, Deus não está muito preocupado com a nossa teologia. Deus, ele está preocupado com os seus filhos. Ele não tem rodeios, de tal maneira que ele inspirou o apóstolo Paulo para dizer assim, olha, Deus não se deixa escarnecer. O que você plantar, você vai colher. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. E acabou. Porque quem cuida dessa seara é o Senhor. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Eu estudei nesse mesmo internato. Quando eu era estudante, eu preguei nesse mesmo lugar. E sabe, podem mudar todas as gerações, sempre vão existir aqui pessoas boas e pessoas más. E sempre você terá a oportunidade de se aproximar de pessoas boas ou más, pessoas que estão procurando estar mais perto de Cristo e pessoas que não estão nem aí para nada disso aqui. Aquilo que você planta, você vai colher. E aí então, diz que quando nós passarmos por essa renovação da mente, aí nós seremos capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ótimo, todas essas coisas que eu falei você já sabia. E agora a pergunta que é a seguinte, né? Tudo bem, mas eu preciso saber se eu continuo o namoro ou se eu termino. Eu preciso saber se eu continuo aqui ou se eu vou embora para casa. Eu preciso saber que área eu vou seguir, que faculdade eu vou fazer, se eu continuo nesse curso ou se eu mudo a faculdade. Bom, eu quero mostrar para você 3 caminhos perigosos e depois o caminho certo para você saber o que Deus quer para você. Bom, primeira coisa, você já viu que é bíblico. Você pode querer saber qual é a vontade de Deus para você. Ponto. Segundo, você pode experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus se você não se conformar com esse mundo, e não no sentido de conformismo, é no sentido de você ter a mesma formatação do mundo,
Enquanto você amar as coisas que um ateu ama, enquanto você gostar das mesmas coisas que alguém que não tem o temor do Senhor gosta, você está em conformidade, você tem a mesma forma. Então a Bíblia diz: quer experimentar a vontade de Deus primeiro? Não tem a mesma forma desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, o príncipe desse mundo não sou eu. Então você não pode estar em harmonia com esse mundo. Segundo, você precisa de uma renovação de mente. Não tem como renovar a mente assistindo porcaria, ouvindo porcaria, lendo porcaria, convivendo com pessoas ruins. Não tem como você renovar a sua mente. E aí então a gente pode experimentar essa vontade de Deus. E quando a gente experimenta a vontade de Deus, meu amigo, é sucesso em 100% das vezes. Não tem uma derrota, porque Deus não conhece derrota, Deus não sabe o que é isso. Deus não sabe o que é fracasso. Então, se você faz a vontade dele, é impossível o fracasso tal qual o reino de Deus entende. Muito bem, primeira coisa que você deve se preocupar. Quando você deseja fazer a vontade de Deus e não a sua vontade, cuidado com as portas abertas. Tem gente que está assim, ela está orando por uma determinada situação, circunstância, e aí abre uma porta de maneira positiva aquilo que ela estava orando. Então ela diz assim: pronto, é a vontade de Deus, eu estava orando sobre isso, abriu a porta, eu vou entrar. Cuidado, porque o diabo também abre portas. Aliás, o diabo, ele é especialista em abrir portas. E as portas que ele abre, elas são sempre floridas, elas sempre vêm de acordo com o gosto do cliente, sempre são atrativas, porque é uma isca. Cuidado com portas abertas, porque o inimigo também abre. E cuidado, porque às vezes a porta se fecha, aí você diz: não é da vontade de Deus. Cuidado com esses determinismos apenas baseados em oportunidades e circunstâncias. Eu estava orando sobre o assunto, e aí apareceu essa oportunidade, eu estava orando por um emprego, apareceu um emprego, então é esse emprego que Deus quer que eu vá. Não, necessariamente. Talvez sim, talvez não. Cuidado com portas abertas. Segundo jeito complicado para você buscar a vontade de Deus para você, são os famosos testes, com Deus. Cuidado, porque Deus não está à prova, Deus não está em teste. A gente sempre lembra de Gideão, Senhor, se é o Senhor mesmo, está aqui, esse algodão, fique tudo molhado e ele seco. Ok, Senhor, não se acenda a tua ira, mas vamos fazer o inverso agora. E a gente usa essa expressão para fazer, essa história bíblica, para fazer teste com Deus, sem parar para pensar que o que Gideão fez foi falta de fé e não fé. Porque foi Deus quem chamou, ele não tinha dúvida de que quem estava falando era Deus. Porque foi Deus quem falou. Mas daí o coração dele falou assim: não, peraí, deixa eu fazer uns testes aqui. E embora Deus tenha confirmado o teste, lembre-se sempre que foi pela falta de fé que isso aconteceu. E não porque Gideão agiu baseado apenas na confiança suprema. Cuidado com os testes. Eu não estou dizendo que você não pode fazer, só estou dizendo para você cuidar com isso. Porque às vezes é da vontade de Deus, mas a tua fé é tão pequena que você faz o teste e não funciona, mas é da vontade de Deus. Cuidado para você não definir o futuro da sua vida em coisas que nós não temos muito controle e domínio. Terceiro e último, cuidado com as suas impressões pessoais, as vozes da sua cabeça. Cuidado, porque a gente é campeão no auto-engano. A gente acaba buscando de maneira inconsciente
ou quase subliminar a nossa vontade e não a vontade de Deus, mesmo jurando de pé junto que a gente quer fazer a vontade de Deus. Cuidado com as vozes da sua cabeça. Vou te dar um exemplo bem claro disso. As vozes da cabeça de Paulo falavam para ele ir pregar na Ásia. Pregar é uma coisa boa, a Ásia precisa do Evangelho, e ele, as vozes dele falaram assim, não, eu tenho que pregar na Ásia. E a Bíblia diz no livro de Atos que Deus o impediu, o Espírito Santo o impediu, porque não era para ele ir pregar na Ásia. Então veja, nós estamos falando de um homem inspirado por Deus, um homem chamado por Deus, que estava seguindo as vozes da cabeça dele, indo fazer uma coisa espiritual, fazer uma coisa boa, que era pregar, e mesmo assim não era a vontade de Deus. Então isso nos leva para um desdobramento dessa terceira situação. Cuidado, porque é mais fácil quando a gente tem que decidir entre uma coisa boa e uma coisa ruim, uma coisa certa e uma coisa errada. O problema é quando as duas coisas são certas e são boas. Onde fazer faculdade? Fazer faculdade é uma coisa boa. Mas e se o plano de Deus para você especificamente seja não fazer faculdade agora, ou não fazer faculdade? O Espírito sopra para onde quer. E se é para fazer faculdade, qual é o curso? É o que você gosta? É o que você fez lá no seu teste vocacional? É o teu sonho de infância que você deve fazer a faculdade? E onde vai fazer a faculdade? Em quanto tempo vai terminar? Vai começar e vai parar? Vai conseguir fazer tudo de uma vez só? E a gente pensa assim, não, mas fazer faculdade é uma coisa boa, não estou matando ninguém, não estou roubando, está tudo certo. O fato é que ou a gente acredita que Deus tem um plano para cada um de nós, ou a gente começa a crer como os deístas, que nem existem mais, né? Deus criou o ser humano e depois falou assim, ó, se vira. Você já consegue imaginar um Deus assim? Traz você à existência, aí você fala assim, Senhor, e agora? Não, agora é com você, faz o que você quiser. Você acha que Deus só olha e fala assim, não, escolhe aí o que você quer fazer, faz, está tudo bem para mim, tanto faz. Se você vai fazer medicina, ou se você vai fazer robótica, tanto faz para mim, faz o que você quiser. Deus, ele tem um propósito para você, ele tem uma razão pela qual você existe. Ele não te colocou nesse mundo simplesmente porque era para você nascer. Dentro de um sistema cartesiano, você é uma peça de uma engrenagem, de uma macro engrenagem, e o teu papel é importante. Se você não cumprir o teu papel, está tudo bem, Deus vai fazer com que o seu papel se cumpra na vida de outra pessoa, ou Ele mesmo faz acontecer, mas você tem um propósito. E o segredo da alegria, o segredo da felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Não há outro lugar para ser feliz. Só há um lugar onde você será relevante, só há um lugar onde você vai ter valor, só há um lugar, é dentro do plano de Deus. Bom, diante dessas situações, como que a gente pode então definir alguns direcionamentos para que a gente tome a vontade de Deus e não a nossa? Primeira coisa, é óbvio, Deus, Ele não é incoerente, nós somos incoerentes. A hipocrisia está em nós, a inconstância está em nós, não em Deus. Deus não vai inspirar e escrever uma coisa na sua palavra para depois te orientar a outra coisa. Eu me lembro em São José dos Campos, eu cortava cabelo com um rapaz que era muito católico, e a gente sempre conversava sobre muitas coisas. E um cabeleireiro ali, o cara que cortava do lado, ficava só de butuca na nossa conversa, o tempo inteiro. Eu cortei muitos anos lá, sempre ouvindo. E de repente esse outro barbeiro ali chegou e falou assim, ô Ivan e tal, eu vejo você conversando e não sei o quê, e você é adventista, né? Eu sou. Eu vi você falando e tal, bacana. Me explica o negócio do sábado. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, não, eu sou batista, mas eu não entendo isso aí direito e tal.
Daí eu peguei e falei assim, olha, eu não debato a Bíblia, viu? Se você quer saber a razão da minha fé, eu explico para você. Mas já saiba de uma coisa, em primeiro lugar, eu não quero convencer você, não tenho pretensão de convencer você. Agora, se você quiser saber por que eu guardo o sábado, eu posso explicar para você, mas entenda que eu não debato Bíblia. Ele falou assim, não, tudo bem, eu não vou debater, só quero entender. Ok. Aí a gente marcou lá uma outra vez, e eu fui explicar para ele por que eu guardo sábado. Falei. Ele falou assim, tá bom, obrigado e tal, ótimo. Passou o tempo, voltei. Aí eu falei, e aí, o que você achou do negócio? Você teve aí já mais de um mês para refletir aí. Ele falou assim, não, eu acho que o sábado é bíblico, ele falou. Eu falei, o sábado é bíblico. Ele falou assim, só que tem uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou assim, o sábado é bíblico, mas o Espírito Santo não me conduz para guardar esse dia. Talvez o Espírito tenha conduzido você, mas não a mim. Então eu estou desobrigado, não precisa. Eu falei, ok. Eu não quero convencê-lo de que ele está errado. Porque a obra do convencimento não é humana. Quem convence da justiça, do pecado e do juízo? É Deus. O que eu preciso fazer é entender o momento espiritual que aquela pessoa está vivendo e analisar para a minha vida a compreensão espiritual e a teologia que ele carrega no coração. E quem vai julgá-lo é Deus. Até porque eu vou contar um segredo para você, que está no livro Grande Conflito. Sabia que Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o alemão, ele não guardou o sábado? E você sabia que Ellen White diz que Deus velou e fechou os olhos de Martinho Lutero para ele não descobrir a verdade do sábado, porque não era o momento? E você sabia que Ellen White diz que Martinho Lutero estará no céu? Agora vou eu, Ivan, julgar o meu irmão Batista, porque ele falou que para mim é uma asneira teológica. Mas para mim, só que eu estou muito longe da verdade plena. Eu não tenho condições cognitivas de dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, porque eu não sei nem conduzir a minha vida. Como que eu vou querer conduzir a vida do outro? Pois bem, na minha avaliação pessoal, aquele meu irmão está equivocado, porque Deus, Ele não vai contra a sua palavra, de tal maneira que a Bíblia diz que julgo desigual é pecado. Então, se julgo desigual é pecado, você não precisa perguntar para Deus se você deve casar com alguém que não é da tua fé. Você não precisa perguntar isso para Deus, porque já está revelado. Ele já revelou para você. Quer seguir em frente? Vá, mas você vai seguir as vozes da sua cabeça. E não se esqueça que aquilo que você plantar, isso você vai colher. Esses dias, uma mãe, com uma angústia do tamanho do coração, falando comigo: olha, meu filho tem 10 anos, eu quero levar ele para a igreja, o pai não é da igreja, o pai quer ficar em casa assistindo televisão, indo para o bar, indo para isso, para aquilo outro, e o filho de 10 anos quer ir para a igreja com a mãe ou quer ficar com o pai? Quer ficar com o pai. E o coração de desespero, porque ela chega para o filho e diz assim: filho, ela conversa separadamente com o filho: ó filho, a gente vai na igreja no sábado, tá bom?
A gente vai na igreja, tá bom, tudo certo, 10 aninhos. Aí, quando vai chegando o dia, o pai pega e fala assim, não, eu vou em tal lugar, ele vai comigo. E o filho fala assim, não, eu vou com o pai. E ela magoada com o filho de 10 anos que quer ir com o pai. Eu falei, você não tem que ficar magoada com o seu filho. Você tem que se arrepender. Você tem que conversar com Deus e falar assim, Senhor, eu tomei uma decisão contrária ao que a tua palavra diz. E hoje eu não consigo lidar com as consequências. Se o Senhor não agir, meu filho vai se perder, meu esposo vai se perder, eu posso me perder. Por favor, Senhor, tira as consequências. Haja em nosso favor. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi exatamente isso que ele fez. Ele tirou as consequências de nós e colocou sobre ele. Por que você não pode pedir isso quando você peca? Princípios bíblicos. Você não precisa perguntar para Deus se deve roubar ou não, né? Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você pedir a direção de Deus. Você precisa se aproximar de Deus no silêncio do teu quarto, em algum lugar isolado por aí, e você tem que dizer assim, Senhor, e nesse momento você precisa de uma sinceridade, você tem que cavar a sinceridade, porque ela não está de fácil alcance no coração humano. Todo mundo acha que é sincero, mas a gente não é. Cuidado, o coração é enganoso. A gente precisa dizer, Senhor, é o seguinte, eu tenho essa decisão para tomar e a minha vontade é essa. Não tenha medo de dizer a sua vontade para Deus. Porém, Senhor, embora eu queira muito a minha vontade, eu sei que eu não devo. Então eu peço que o Senhor me ajude a querer fazer a tua vontade, porque não é natural da nossa raça querer fazer a vontade de Deus. Então eu preciso dizer, Senhor, o Senhor sabe que por causa do pecado que habita em mim, o que eu quero é independência do Senhor. Eu estou aqui para ir contrário à minha natureza pecaminosa e me colocar em dependência do Senhor, mas não é isso que eu quero, porque o meu coração se inclina para as coisas da carne. E é nesse nível, quando você vai cavando a tua sinceridade diante do Senhor, é que você pede a direção de Deus. Terceiro ponto importante que eu julgo, para a gente ir tentando entender os caminhos de Deus. Procure os caminhos da sabedoria. Um deles são os conselhos. Provérbios 14:11 diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas eu preciso fazer aqui uma orientação clara. Cuidado para você não expor a tua vida para um monte de gente que não precisa saber. Aliás, muito cuidado com os seus conselheiros. Vocês se lembram de Roboão, né? Filho de Salomão. Ele assumiu o trono e os conselheiros antigos de Salomão, seu pai, orientaram ele a tirar o pé do acelerador, diminuir os impostos, porque o povo estava muito cansado, o povo estava desgastado financeiramente, não era para tirar o pé do acelerador. E aí ele também, na multidão de conselhos, vai se aconselhar com seus amigos, e os amigos dizem assim, põe o pé no acelerador e arrebenta o povo, eles têm que saber quem é que manda aqui. Falou assim, a coxa de Salomão não vai dar o teu dedinho minguinho. E porque ele seguiu o conselho errado, a nação de Israel rachou e nunca mais as 12 tribos ficaram juntas. Reino do norte, reino do sul, Samaria e Jerusalém, 10 tribos para um lado, 2 para o outro. Você conhece a história? Olha o perigo de você escolher conselheiros errados. Como que você
busca um conselheiro, você precisa perceber se ele tem o temor do Senhor, se é uma pessoa consagrada a Deus, se é uma pessoa que está buscando comunhão com o Senhor. E nessa multidão de conselhos, busque 1, 2, 3, com essas mesmas características. Alguns dizem que nós definimos o nosso conselho a partir do conselheiro. E é um pensamento que eu gosto muito, que eu falo há muitos anos, que diz assim: ouve o conselho de quem muito sabe, mas sobretudo o conselho de quem muito ama. Porque quem ama você nunca irá querer o teu mal, nunca vai colocar você em perigo, nunca vai colocar você em uma situação de risco. Agora, os amigos, a galera, o coleguismo, você fala de uma situação, o indivíduo diz: ah, meu amigo, se eu fosse você, eu ia mesmo. E ele ia mesmo, ele não está mentindo não. Mas por quê? Porque é cabecita de vento. Então, se você busca um conselheiro, lembre-se que a gente define o conselho pelo conselheiro. Roboão chegou para os amigos: e aí galera, agora eu sou rei. O que eu faço? Falou assim: ah, amigo, agora vai para cima. O perigo de falsos ou maus conselheiros. Então você já entendeu princípios bíblicos? Se está na Bíblia, não precisa nem perguntar, Deus já mostrou, Deus já revelou. Segundo, sempre pedir a direção de Deus com muita sinceridade, buscar bons conselhos. E agora, arrazoar, meditar, refletir, sem pressa. A gente quer sempre soluções fáceis para problemas difíceis, não existe isso, tá? Se a situação é complexa, não pense que você vai ter uma solução rápida, instantânea, fácil, imediata, porque isso não existe. No xadrez tem uma lógica, né? Sempre pense antes de se mover. Não é assim? Sempre pense antes de se mover. Há uma lógica que eu gosto muito: na dúvida, não faça. Se você está em dúvida, segura. Se você for perguntar para o meio corporativo, eles vão dizer para você assim: tome decisões rápidas e corrija mais rápido ainda. E eles vão dizer todas essas coisas. Só que nós estamos falando da sua vida. Nada é mais precioso. Você não precisa tomar decisões rápidas. Você precisa tomar decisões sábias, em reflexão, em meditação. Não tenha pressa. O mundo se move apressadamente. Você está vendo o resultado? Não funcionou andar mais rápido. A agilidade não salvou a humanidade, pelo contrário. Você tem uma decisão séria a tomar. Remoa isso. Rumine com tempo. Tempo de oração, tempo de meditação, tempo de reflexão, tempo de busca. Pense antes de se mover. Lembre do xadrez, pense antes de se mover. Pense o que você vai fazer. E por último, busque consagração para ouvir a voz de Deus. Duvide de você mesmo o tempo inteiro. Parece que a gente é especialista em desconfiar de Deus e confiar na gente. A gente precisa inverter isso. Como que a gente busca a consagração? A gente busca a consagração praticando a presença de Deus. Praticar a presença de Deus é chegar em um nível espiritual onde você, ajoelhado do lado da sua cama, é um momento tão santo e tão puro quanto o momento em que você está fazendo uma prova na faculdade ou na escola. Sem diferença. Praticar a presença de Deus é você vir pregar ou cantar como um ato de adoração e louvor, da mesma maneira como você pegar um papel no chão que não foi você que jogou, você pegar aquilo e você colocar no devido lugar, que é o lixo. Você louva,
recolhendo um lixo que não é seu, porque você está praticando a presença de Deus durante todo o seu dia. Não há diferença entre um momento de oração e um momento em que você toma um sorvete. Não há diferença entre o momento em que você está estudando, trabalhando ou dentro de uma igreja. Isso é praticar a presença de Deus. É quando um indivíduo conta uma piada muito engraçada, mas podre, e você não consegue não rir, porque a piada é boa, mas depois você se contém e você muda o foco. E você coordena a situação. E você vai entendendo que algumas pessoas precisam de você e você vai ser usado por Deus. E outras pessoas, elas são âncoras que só levam você para lugares ruins. E por mais legais e carismáticas e incríveis e sinceras e leais e amigas que elas sejam, você tem que soltar a mão, porque senão você vai se afundar. Muita gente condena aquela história, sabe aquela história? Eu orei, abri a Bíblia, apontei o dedo. E todo mundo diz para você que isso é errado fazer. Me permita sair um pouquinho dessa lógica. Sabe quando que é errado você fazer isso? Quando você está em negligência espiritual, quando você não está buscando a presença de Deus, a consagração de Deus, quando você está levando de maneira leviana a sua caminhada cristã e de repente, num determinado momento, você precisa tomar uma decisão, estou angustiado, aí é errado. Agora, não se esqueça do Urim Tumim que ficava no peitoral dos sacerdotes. Não se esqueça que os discípulos lançaram sorte para saber quem deveria substituir Judas Iscariotes. Mas eles estavam em consagração, eles estavam em comunhão. E quando você estiver em comunhão, buscando, em clamor, em oração, permita que o Espírito Santo te conduza e abra a Bíblia. Às vezes ele vai te falar com um verso específico, às vezes ele vai fazer você abrir a Bíblia 2, 3, 4 vezes, às vezes será um capítulo da Bíblia, porque o Espírito ele sopra como ele quer, sem fórmula. Mas à medida em que você estiver conectado à videira, a videira conectada a você, essa videira que é Jesus, ele diz, você vai dar fruto. E esse Espírito Santo, é Ele quem nos conduz, é Ele quem vai nos direcionar. Eu já perdi as contas na minha vida, até porque eu nunca me interessei em contar, de quantas vezes eu em oração, em busca, abri a Bíblia e Deus falou comigo. Você tem experiências assim? Sabe, Deus ele tem uma lógica. Primeiro ele te tira do lamaçal, depois ele tira a lama de dentro de você. Não dá para ele tirar o lamaçal de dentro de você se você ainda está na lama. Você vai continuar se sujando. Então nesse processo Deus tira você, depois Ele consagra você. E nessa nossa caminhada da presença de Deus, que é estar o dia inteiro em comunhão com Deus, vai acontecer uma coisa triste, mas normal com você. Você vai buscar o Senhor, vai pedir um novo coração, vai pedir uma nova vida, vai pedir uma nova tudo, cada manhã, está tudo certo. Só que no decorrer da manhã mesmo, teu coração já está sujo, já está podre, você já teve pensamento ruim, você nem lembrou que Deus existia, porque você estava com pressa, focado, estressado, um monte de coisa aconteceu. Só que em algum determinado momento desse dia, o Espírito Santo vai pegar e vai lembrar você, e Deus?
nessa hora, lembre-se, Deus não está triste com você, Ele já sabe que nós somos assim. Ele não está triste com você, o Espírito Santo te lembrou, porque uma das funções do Espírito Santo é nos lembrar de todas as coisas daqui da Bíblia. E aí a gente fala assim: Senhor, eu me esqueci do Senhor hoje a manhã inteira, por favor, fica comigo, eu quero estar na Tua presença, eu quero praticar a Tua presença, eu quero me consagrar, me perdoe, Senhor, por aquilo que eu fiz, me perdoe por aquilo que eu sou, preciso de um novo coração, de lá para cá, já sujei tudo. E você vai continuar a sua vida e daqui a pouco você vai esquecer de Jesus de novo, e vai esquecer de Deus de novo, e aí em algum momento o Espírito Santo vai te lembrar: está tudo bem, é um processo. E aí quando Ele te lembrar, você para, conversa com Jesus, pede de novo um novo coração. Isso é buscar consagração. Agora imagine, tente imaginar uma menina que desconfia dela mesma, que segue os princípios da Bíblia, que pede a direção de Deus de maneira sincera e profunda, que quando tem grandes decisões, ela busca conselheiros espirituais para orientá-la. Ellen White diz: se você tem pais tementes a Deus, busque deles conselhos, liga, abre o coração com quem te ama, com quem daria a vida por você. Se você tem esse privilégio, faça. Aí você imagina essa menina sempre em oração, meditando, refletindo, pensando em suas ações, tentando não se formatar segundo a lógica desse mundo, buscando a renovação da sua mente, buscando praticar a presença de Deus. Não se afeta com portas abertas de oportunidades, não fica tentando testar a Deus aqui e ali, não segue as suas impressões pessoais. Essa menina vai lá no meio do gramado e ela sai para conversar com Jesus, para tomar uma decisão. Meu amigo, os céus se abrem, os anjos descem, o Espírito flui, e essa garotinha toma a decisão que às vezes para muitos seria uma loucura, mas é Deus apontando o dedo para a rua no meio da neblina, e ela não tem medo, porque ela entendeu a caminhada. E eu digo para você, essa caminhada, gente, não é fácil, porque se você parar para pensar, Deus é 100% bom, os anjos do Senhor são 100% bons, eles só têm a natureza espiritual. Satanás, ele é 100% mau, não tem nada de bom nele, os demônios são todos podres e maus. Nós somos a única raça no universo que tem as duas naturezas dentro. Nós temos a natureza do diabo dentro de nós, e nós temos a natureza de Deus dentro de nós. É uma luta constante. Você acha que Deus está esperando de você algo que você não pode dar, que você acabe com o grande conflito dentro de você, apenas com a tua escolha, apenas com as tuas decisões? Ele sabe que você vai falhar, Ele sabe que você vai errar. O pecado que você vai cometer daqui a um mês, Deus já viu, Deus já conhece, Deus já perdoou, nunca deixou de te amar, nunca vai te abandonar, nunca vai te esquecer. Ele conhece o futuro, conhece você, conhece a tua herança hereditária, conhece o teu DNA, Ele sabe exatamente o que você fez de errado, o que você fez de certo, as tuas boas atitudes, que na verdade tinham intenções podres e ruins, e que nem você sabe, porque você é incapaz de enxergar o próprio coração. Tudo isso Deus sabe. Deus não está ferido nem magoado com você, Ele só está dizendo: filho, me dá uma chance, segue o meu caminho, porque você vai ser feliz, segue o meu caminho, porque eu sou capaz de consertar tudo que está quebrado na tua vida, eu sou capaz de arrumar tudo que você desarrumou, eu sou capaz de limpar tudo que está sujo. Só Jesus pode resolver o que você até hoje não conseguiu resolver. E você não conseguiu resolver não é porque você é ruim, é
porque nenhum de nós consegue resolver. Se a gente pudesse resolver o problema que existe dentro de nós, Jesus não precisaria ter vindo. Jesus veio porque Ele sabe que é impossível para você e para mim. Eu espero que a mensagem de hoje, de alguma maneira, tenha ajudado você. Que seja mais um degrauzinho, que você faça a vontade de Deus, porque ela é perfeita, ela é agradável, e é só nela que você vai ser feliz. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, como sempre eu acho que eu falei demais, mas que o Senhor faça grudar na alma aquilo que for importante. O Senhor é único e capaz de individualizar todas as mensagens da Tua Palavra. Por favor, Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha soprado do jeito único e individual para cada um aqui, e que nós possamos abrir mão do que queremos, negar nossos sonhos, nossos planos e dizer: Senhor, eu me rendo ao Senhor, para que o Senhor faça o que quiser de mim. É na rendição que existe a bênção, na obediência existe a bênção, na dependência de Ti existe a bênção. Por isso, Pai, tenha piedade de nós, perdoe quem somos, perdoe nossas falhas constantes, perdoe nossa incoerência, nossa inconstância. Ajude-nos, Senhor. Daqui a alguns minutos, outros assuntos acontecerão, risadas, brincadeiras, tantas coisas, provas, estudos, mas que em algum momento o Teu Santo Espírito sopre e faça lembrar, não apenas hoje, mas amanhã, e depois de amanhã, e depois, e que a nossa vida seja Tua em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.